Nessa videoaula nós falaremos sobre os conjuntos numéricos. Então vamos começar pela definição, né? Nós sabemos que a variedade de números ela é bem ampla. Você tem uma quantidade bem ampla de tipos de números. Desse modo, a gente costuma agrupar esses números em conjuntos, de maneira que eu possa, através desse agrupamento, facilitar o estudo dos conjuntos. Bem, tais conjuntos eles são conhecidos como conjuntos numéricos. Então, o que são conjuntos numéricos? São os conjuntos através dos quais você pode agrupar os números. Bem, vamos começar pelo primeiro conjunto numérico que a gente trabalha tão logo a gente começa a estudar, que é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais ele é representado por esse N estilizado aí com dois tracinhos no meio. Bem, o que é o conjunto dos números naturais? Esse conjunto ele abriga os números que a gente usa para fazer contagens. Então, sempre que nós estamos contando uma certa quantidade, nós estamos utilizando o conjunto dos números naturais. Bem, nós temos que o conjunto dos números naturais ele é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim infinitamente. E aí, claro, né, eu trago aqui aquela observação que eu já fiz em aulas anteriores. Existe ainda uma grande dúvida se o zero é natural ou não. Então, para os matemáticos que consideram o zero natural, o conjunto dos números naturais começa do zero. Mas para aqueles que não consideram o zero natural, o conjunto dos números naturais começa do 1. É só questão de o que vai ser considerado natural ou não. Mas uma coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês. Observem que os números naturais, nós temos o primeiro número natural, que é o 0 ou 1, depende da abordagem, mas nós não sabemos quem é o último número natural. Então nós temos que o conjunto dos números naturais ele é um conjunto infinito. Ele tem começo, mas não tem fim. Bem, os números naturais eles são localizados na reta real, conforme a gente pode ilustrar abaixo. Percebam que os números naturais eles são representados na reta real por meio de pontos. E aí você começa do 0 ou do 1, depende da abordagem, como eu já falei. Começando do 0 ou do 1, você vai ter então que cada número natural ele é representado por um ponto nessa reta, ok? E de maneira que nós tenhamos né, a reta infinita para o lado direito. Além da reta ser infinita para o lado direito, uma coisa que a gente pode observar é que os números naturais eles aumentam da esquerda para a direita. Então, qualquer número natural que esteja na reta à direita de outro, ele é maior do que o outro. Por exemplo, o 6 é maior do que o 5. Por quê? Porque na reta, o 6 está à direita do 5. Bem, outra coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês é que entre dois números naturais consecutivos, seguidos, não é possível pegar outro número natural. Por exemplo, entre o 7 e o 8, não existe nenhum número natural, porque eles são números naturais consecutivos. Então, os números naturais, bem como os números inteiros, falaremos dele daqui a pouco, eles têm essa característica. Entre dois números naturais consecutivos, não é possível tomar outro número natural. Bem, eu quero aqui chamar a atenção de um subconjunto, isso dos números naturais, que é muito utilizado, que é o conjunto dos números naturais com esse asterisco. Primeiro eu tenho que dizer para vocês o seguinte, em qualquer que seja o conjunto, esse asterisco ele quer dizer retira o zero. Então, quando eu falo o conjunto dos números naturais com esse asterisco aí do lado direito, eu quero dizer que o conjunto dos números naturais retirado o zero. Isso, claro, para quem considerar o zero natural, retira o zero e obtém o conjunto dos números naturais a partir do 1. Então, nós teríamos que esse conjunto dos números naturais não nulos, que é como eu leio, né? O asterisco eu leio não nulo, diferente de zero. Então, o conjunto dos números naturais não nulos, ele tem como elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim infinitamente. Vamos agora para o segundo tipo de conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele é representado por esse Z, que vocês estão vendo aí na imagem, com dois tracinhos formando a perna do Z. Bem, esse conjunto ele abriga todos os números naturais, os seus opostos e o zero. Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Sempre que a gente evolui no estudo dos conjuntos numéricos, o conjunto seguinte
ele vai abranger, digamos assim, os elementos do conjunto anterior e vai acrescentar mais alguns elementos. Então isso acontece com o conjunto dos números inteiros. O que o conjunto dos números inteiros faz? Ele pega o conjunto dos números naturais, então isso quer dizer que todo número natural é também inteiro, e ao conjunto dos números naturais, ele acrescenta o zero, para você que não considera o zero natural, e além de acrescentar o zero, ele vai acrescentar os opostos de todos os números naturais, que são os números que a gente conhece como números negativos. Então, o conjunto dos números inteiros, ele vai abarcar, ele vai abrigar em si os números negativos, os números positivos e o zero. Claro, desde que esses números negativos, positivos, sejam inteiros. Logicamente, não vale no conjunto dos números inteiros, não vale eu considerar números quebrados. Bem, dessa forma, nós temos o seguinte: o conjunto dos números inteiros, ele é infinito dos dois lados. Ele é infinito no começo e no final. Isso quer dizer que você não sabe quem é o primeiro número inteiro, bem como você também não sabe quem é o último número inteiro. Então, coloque reticências no começo, para indicar que ele é infinito no começo, e aí você começa: menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. E lógico, né? Para dizer que esse conjunto é infinito também no final, coloca as reticências. Bem, nós temos aí uma representação do conjunto dos números inteiros. O que a gente pode perceber? Quando eu coloco esses números inteiros na reta real, nós temos uma situação parecida com essa. Nós colocamos a reticência no começo, para indicar que os números inteiros eles são infinitos no começo, e colocamos as reticências no final para indicar a mesma coisa, né? Eles são infinitos no final. E aí você vai colocando os números, como eu coloquei: menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E aí, lógico, né? Se lembrem, sempre os números crescem da esquerda para a direita. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o menos 3 é maior do que o menos 4, o menos 2 é maior do que o menos 3, o menos 1 é maior do que o menos 2, o 0 é maior do que o menos 1, o 1 é maior do que o 0 e assim sucessivamente. E a observação que eu fiz agora há pouco continua válida. Lembre do que eu falei agora há pouco. Entre dois números naturais consecutivos, bem como entre dois números inteiros consecutivos, não é possível pegar outro número inteiro. Então, por exemplo, entre o menos 2 e o menos 1, não existe outro número inteiro. Entre o menos 4 e o menos 3, também não existe outro número inteiro. E assim por diante. Agora eu trago alguns subconjuntos do conjunto dos números inteiros que são muito comuns, que são muito utilizados, para que a gente possa saber o que são eles. Um desses subconjuntos é o conjunto dos inteiros não nulos, ou seja, é o conjunto dos inteiros diferente de zero. E como eu falei agora há pouco, para indicar esse diferente de zero, a gente coloca o asterisco ao lado aí do símbolo do conjunto dos números inteiros. Então, na verdade, o conjunto dos números inteiros diferente de zero é só você pegar o conjunto dos números inteiros e apagar o zero. Você vai obter, então, o conjunto Z com asterisco. Outro subconjunto muito comum é o conjunto dos números inteiros não negativos. Entendam, se eu falo conjunto dos números inteiros não negativos, quer dizer que nesse conjunto não estão os números negativos. E quais são os números que estão lá? O zero e os positivos. Por isso, o conjunto dos inteiros não negativos ele é representado pelo Z, que representa o conjunto dos números inteiros, com o sinalzinho de mais embaixo. Então, nesse conjunto, nós teremos o zero, que é nulo, e os números positivos. Então, você tem 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Observem que o conjunto dos números inteiros não negativos ele tem um primeiro valor que é o zero, mas ele é infinito lá no final. Nós não sabemos quem é o último número inteiro não negativo. O próximo subconjunto que falaremos é o conjunto dos inteiros não positivos. E aqui a análise é a mesma, né? Os inteiros não positivos eu não posso considerar como números positivos. E eu posso considerar com quais? Eu posso considerar o zero, que é nulo,
e os números negativos, os números inteiros negativos. Desse modo, o conjunto dos inteiros não positivos ele é representado por Z-, para indicar que nesse conjunto dos números inteiros estão os números negativos. Então vejam, nós não sabemos quem é o primeiro número inteiro não positivo, ok? Porque nós não sabemos quem é o primeiro inteiro negativo. Então você coloca as reticências no começo e aí você continua, né? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Por que 0? Porque, como eu disse, nesse conjunto estão os inteiros não positivos. O 0 não é positivo, ele é nulo, então ele está nesse conjunto também. Bem, falaremos ainda do conjunto dos inteiros não negativos e não nulos. Ou seja, nesse subconjunto estão os números inteiros que não são negativos e não são nulos. Aí a Bela pergunta: quem são os números inteiros que não são negativos e nem são nulos? Ora bolas, são os números positivos. Então, nesse conjunto estarão os números inteiros positivos. Como a gente pode observar, esse conjunto ele é representado pelo Z, o asterisco e um mais. Ou seja, o Z asterisco quer dizer tirando o zero e o mais quer dizer pegando os números positivos. Desse modo, então, o conjunto dos números não negativos e não nulos ele é formado pelos elementos mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim sucessivamente. E claro, de maneira bem idêntica, nós temos ainda o conjunto dos números inteiros não positivos e não nulos. E aí é só você pensar de maneira equivalente. Quem são os inteiros não positivos e não nulos? São exatamente os números negativos. Os números negativos, eles não são positivos e nem são nulos. Então esse conjunto ele é representado pelo Z, asterisco, para dizer que tem que ser diferente de zero, e com o menos para dizer que tem que pegar os números negativos. E claro, né? Números negativos, você não sabe quem é o primeiro elemento. Então você coloca aí umas reticências no começo e vai. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Observem que esse subconjunto ele é infinito, porque ele tem infinitos elementos, mas nós sabemos quem é o último elemento dele. O último elemento dele é o menos 1. Nós só não sabemos quem é o primeiro elemento. Continuando aqui no nosso estudo, nós vamos agora para um outro tipo de conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, esse Q estilizado que vocês podem observar aí na imagem. Bem, esse conjunto, o conjunto dos números racionais, ele abriga todos os números que podem ser escritos na forma fracionária. Então, o que é um número racional? É qualquer número que pode ser escrito sob a forma de fração. Desse modo, a gente pode escrever da seguinte maneira: o conjunto dos números racionais, que é o conjunto Q, ele é o conjunto dos elementos x, onde esse x é p sobre q, ou seja, cada elemento é uma fração, p sobre q, onde o p e o q são números inteiros e, claro, o q tem que ser diferente de zero. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que no conjunto dos números racionais nós vamos ter fração e que essas frações elas têm numerador e denominador inteiro. Por exemplo, vamos lá, vamos pegar aqui um caso. Numerador 2, denominador 5. Qual é a fração? 2 sobre 5. Numerador 1, denominador 4. Qual é a fração? 1 sobre 4. Então você pega numerador e denominador, números inteiros, e monta a fração. E lógico, né, nessa fração o denominador não pode zerar. Lembrem disso. Não existe fração com denominador zero. Como que eu estou dizendo que é o denominador, então por isso teremos que ter Q diferente de zero para que a gente possa ter isso que eu acabei de falar. Denominador não nulo, denominador diferente de zero. Bem, dessa forma, são números racionais todos os números inteiros que a gente estudou até agora. Eu falei que o estudo dos conjuntos numéricos, quando eu passo de um conjunto para o outro, eu vou pegar o conjunto anterior e acrescentar mais elementos. Então, o conjunto dos números racionais ele vai abranger o conjunto dos números inteiros. Isso quer dizer que todo número inteiro é racional. E ao conjunto dos números inteiros, a gente acrescenta as frações, os números decimais, as dízimas periódicas e as porcentagens.
Então, vamos lá. Quais são os elementos que formam o conjunto dos números racionais? Todos os números inteiros que a gente estudou até aqui, além dos números inteiros, você tem os números quebrados, vamos dizer assim. Quais números quebrados? As frações, os números decimais, as dízimas periódicas e as porcentagens. Bem, é interessante ainda a gente notar que entre dois números inteiros, na verdade falei errado, né? Entre dois números racionais distintos, é sempre possível tomar outro número racional. E isso é uma novidade para nós, porque eu havia falado para vocês que entre dois números naturais consecutivos e entre dois números inteiros consecutivos, não era possível tomar outro número inteiro. Para o conjunto dos números racionais, isso não é verdade. Se eu pego dois números racionais distintos, é sempre possível tomar entre dois números racionais distintos um outro número racional. Bem, são exemplos de números racionais. Então trago aqui alguns exemplos. O 2. Por que o 2 é um número racional? Lembrem da definição, né? Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. O 2 ele pode ser escrito como a fração 2 sobre 1, por isso que ele é racional. O menos 13, que pode ser escrito como a fração menos 13 sobre 1. E aí, claro, o 0, né? O 0 pode ser escrito como a fração 0 sobre 1. Se lembrem, toda vez que você tiver um número inteiro, se você quer transformá-lo em fração, é só colocar um embaixo dele. É isso que eu estou querendo dizer com esses três primeiros exemplos. E aí você tem as frações, são números racionais, como a fração menos 1/3, por exemplo. A fração 4 sobre 13 é número racional. Os números decimais, eu disse que também são números, racionais. Por que os números decimais eles são números racionais? Porque todo número decimal pode ser transformado em uma fração. Por exemplo, o número decimal menos 1,5, ele pode ser transformado na fração menos 3 sobre 2. Se eu pegar menos 3 sobre 2, é equivalente a menos 1,5. O número decimal 2,43, que pode ser transformado na fração 243 sobre 100, é, como eu acabei de falar, um número racional. Além disso, nós temos as dízimas periódicas. Só recapitulando aí para quem não relembra o que é dízima periódica. Uma dízima periódica são aqueles números que possuem infinitas casas decimais e essas infinitas casas decimais elas se repetem a partir de um certo valor. Elas se repetem obedecendo a um certo período. Ok? Então, por exemplo, o número 2,333333, observe que ele tem infinitas casas decimais. Por isso, então, as reticências, e observem que essas infinitas casas decimais se repetem. São 3, na verdade. Por isso, então, 2,3333 é uma dízima periódica. E lembrem, toda dízima periódica pode ser transformada em fração. Como toda dízima periódica pode ser transformada em fração, então toda dízima periódica é um número racional. Bem, o 2,333, que eu dei aí como exemplo, ele pode ser transformado na fração 7 sobre 3. Por isso que ele é um número racional. Bem, o menos 0,212121 é outra dízima periódica. E ela é equivalente à fração menos 7 sobre 33. Por isso que é, como eu falei agora há pouco, um exemplo de número racional. Vamos continuar. Bem, aos números racionais, eu citei que a gente acrescenta as frações, as dízimas periódicas e também as porcentagens. Pessoal, toda porcentagem é uma fração de denominador 100. Aprendam isso. Repetindo, toda porcentagem é uma fração de denominador 100. Então, o que é 30%? É a fração 30 sobre 100. Ok? Então, como toda porcentagem pode ser transformada em fração, então você deduz que toda porcentagem é um número racional. Continuemos. 40%, por exemplo, é a fração 40 sobre 100. 40 por 100. Vamos aprender assim, 40 sobre 100. Então, por isso, é um número racional. Bem, eu trago alguns exemplos para nós treinarmos sobre os números racionais. Vamos lá. Transforme as seguintes frações em números decimais.
Como é que você tem uma fração e escreve ela em número decimal? É o que a gente vai ver. Por exemplo, a fração 13 sobre 4. Como é que você transforma em número decimal? Pessoal, aprendam. Para transformar a fração em número decimal, é só você dividir o de cima pelo de baixo. Vamos lá então. Você pega aqui, 13 dividido para 4. Quando você pegar 13 dividido para 4, vai dar então 3,25. Com isso, então, você percebe que 13 sobre 4 é o número decimal 3,25. Então, 13 sobre 4 é igual a 3,25. O item B, nós temos a fração menos 15 sobre 20. É equivalente. Como eu disse, pego o de cima, divido pelo de baixo. Então, eu vou pegar o menos 15 dividido pelo 20. Quando a gente dividir, vai dar menos 0,75. Com isso, então, a gente tem que menos 15 sobre 20 é, na verdade, o número decimal menos 0,75. O item C, nós temos a fração 2 terços, 2 sobre 3. O que você faz? Pega o 2, que é o de cima, divide pelo 3, que é o de baixo. Quando a gente pegar o 2 dividido pelo 3, vai dar 0,666, ou seja, vai dar uma dízima periódica. Com isso, então, a gente conclui que 2 terços é, na verdade, a dízima periódica 0,666. E aí eu trago uma anotação para vocês. Dízima periódica, ou você repete 3 vezes o período. Quem é período? O número que se repete. Ou você repete 3 vezes o número que se repete e coloca os 3 pontinhos, as reticências, para indicar que continua se repetindo. Ou você pode representar da forma como eu coloquei por último aí. Como foi que eu coloquei por último? 0,6 com esse traço em cima do 6. O que quer dizer esse traço em cima do 6? Quer dizer que é uma dízima periódica e que o 6 se repete infinitamente. Trago o segundo exemplo. Escreva em ordem crescente os seguintes números racionais. 3,444, que é uma dízima periódica, 3,4, que é um número decimal, 3,44, também um número decimal, 20%, 5%, 1 terço, menos 4 quintos, menos 30 sétimos, 12 sétimos e 26 oitavos. Pessoal, vamos pensar da seguinte maneira. Para a gente escrever esses números racionais em ordem crescente, nós temos que saber quem é o menor e quem é o maior. Para a gente saber quem é o menor e quem é o maior, vejam a dica. Há necessidade de você colocar todos eles na forma de número decimal. Todos eles na forma de número com vírgula. E além de colocar todos eles na forma de número com vírgula, olha a segunda dica. Deixe todos eles com a mesma quantidade de casas decimais. Que aí, claro, deixando com a mesma quantidade de casas decimais, facilita para você comparar e perceber quem é maior do que quem. Vamos lá então, né? Eu vou deixar ele aqui com 3 casas decimais. A dízima periódica 3,444, como eu vou deixar com apenas 3 casas decimais, que é suficiente, então eu vou dizer que ela é aproximadamente igual ao número decimal 3,444. Aproximadamente igual porque, claro, eu não coloquei todas as casas decimais dessa dízima, já que ela é infinita, né? A quantidade de casas é infinita. Coloquei apenas 3. Vamos continuar. O número decimal 3,4, para eu colocar com 3 casas decimais, eu tenho que acrescentar 2 zeros. Então, na verdade, nós temos um número decimal 3,400. Colocando aí, como eu falei, com a mesma quantidade de casas decimais, estou deixando todo mundo com 3 casas. Então, com isso, nós temos que acrescentar zeros para completar as casas. Continuemos. O número decimal 3,44, eu acrescento um zero para ele ficar com 3 casas. Então, nós temos o número decimal 3,440. Bem, agora nós temos o número percentual 20%. Vamos lembrar que 20% é a fração 20 sobre 100. Quando você pegar 20 dividido pelo 100 para transformar em número decimal, você chega ao número decimal 0,2. Bem, mas eu quero com 3 casas decimais. 0,2 eu acrescento 2 zeros para ficar com 3 casas, então nós temos o número 0,200. O mesmo eu faço com 5%.
5% é 5 sobre 100. Quando eu pegar 5 dividido para 100, dá 0,05. Ok, mas eu quero com 3 casas. Então acrescento um zero, vai ficar então 0,050 em número decimal. O próximo então é a fração 1 sobre 3. A fração 1 sobre 3 é na verdade a dízima periódica 0,333. Que como eu quero com apenas 3 casas decimais, então isso é aproximadamente igual ao número decimal 0,333. Lembrando que, para transformar de fração em dízima, eu peguei o 1, dividi pelo 3. Sempre o de cima dividido pelo de baixo. Continuemos. A fração menos 4 sobre 5, quando eu pego o menos 4 e divido para 5, eu chego ao número decimal menos 0,8. Para deixar com 3 casas, eu acrescento 2 zeros. Então isso é o número decimal menos 0,800. Bola para frente. A fração menos 30 sobre 7, quando você pega o menos 30 e divide pelo 7, não vai dar uma dízima periódica. Mas eu arredondei para ficar com apenas 3 casas. Então você vai obter aproximadamente menos 4,285. Falta ainda a fração 12 sobre 7. Quando eu pego 12 dividido para 7, também não dá uma dízima, mas dá um número decimal aproximadamente igual a 1,714. É o que nós temos aí logo em seguida. Depois eu tenho a fração 26 sobre 8. 26 sobre 8, ao dividir 26 por 8, eu tenho o número decimal 3,25. Aí eu acrescento um zero para deixar tudo com 3 casas decimais. Logo você tem então 3,250 como o número decimal representante, digamos assim, equivalente à fração 26 sobre 8. Bem, vamos recapitular. Eu queria colocar em ordem crescente. Colocar em ordem crescente é do menor para o maior. Então você vai olhar todos os números decimais que eu obtive e vai perceber quem é o menor. Você observa que o menor número decimal que eu obtive é menos 4,285. Menos 4,285 é aproximadamente igual à fração menos 30 sobre 7. Então, o menor número que nós temos aí é a fração menos 30 sobre 7. O segundo menor é ainda o número negativo, menos 0,800. Esse 0,800 negativo ele é equivalente à fração menos 4 sobre 5. Então, em segundo lugar, isso do menor para o maior, a fração menos 4 sobre 5. Bem, esses são os únicos negativos que nós tínhamos. Vamos agora para os positivos. Pegando aí o 0, alguma coisa, o menor valor que nós temos é 0,050. E vamos lembrar que esse 0,050 ele é equivalente a 5%. Então o próximo valor é 5%. Depois nós temos 0,200. E 0,200 é, na verdade, 20%. Logo em seguida, nós temos o valor que é aproximadamente igual a 0,333. Esse valor, que é aproximadamente igual a 0,333, é a fração 1/3. Então, ele é o nosso próximo valor nessa sequência aí, colocando em ordem crescente. Em seguida, nós temos aí 1,714. 1,714 é aproximadamente igual à fração 12 sobre 7. Agora restam os números 3,250, 3,444, 3,400 e 3,440. Quem é o próximo da sequência? Exatamente o 3,250. Vamos lembrar que 3,250 é a forma decimal da fração 26 sobre 8. Então esse é o nosso próximo valor. Continuando, então nós vamos ter agora 3,400. 3,400 é, na verdade, o número decimal 3,4. Bem, em seguida, 3,440, que é o número decimal 3,44. E, por fim, nós temos, então, o número que é aproximadamente 3,444, que é, na verdade, a dízima periódica 3,444. Bem, dessa forma, então, nós temos aí todos os valores do segundo exemplo em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Falaremos agora sobre o conjunto dos números irracionais.
Vamos lembrar que o conjunto dos números irracionais ele é representado por esse I estilizado, esse I com duas pernas, como vocês podem ver. Bem, o que é que nós temos no conjunto dos números irracionais? No conjunto dos números irracionais, nós temos todos os números que não podem ser escritos na forma de fração. Então vamos relembrar. Todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. E todo número que não pode ser escrito na forma de fração é um número irracional. Vai para o conjunto dos números irracionais. Bem, é representado em especial, pelas raízes inexatas. Então, os principais números irracionais são as raízes inexatas, como, por exemplo, a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 5, a raiz cúbica de 10, por exemplo, a raiz quarta de 15 e a raiz quinta de 3. Então, as raízes inexatas são os principais exemplos de números irracionais. Bem, mas além deles, nós temos aí outros exemplos de números irracionais, como o número π, que vale aproximadamente 3,14. Observe que eu falei aproximadamente 3,14, porque o número π, como ele é irracional, ele tem infinitas casas decimais que não se repetem, que não são dízima periódica. Então você pega um valor aproximado, o número π aproximadamente igual a 3,14. Outro número irracional bem conhecido é o número de Euler, é o número E chamado, número de Euler, e ele vale aproximadamente 2,7182. Então são dois exemplos de números irracionais, mas que não são aí da parte referente às raízes inexatas. Bem, para finalizar o nosso estudo dos conjuntos numéricos, eu trago para vocês o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais ele é representado por esse R estilizado que a gente pode observar na tela. O que nós temos? Esse conjunto ele agrupa todos os números que a gente viu até então. Então, nesse conjunto, nós temos todos os números naturais, todos os números inteiros, todos os números racionais e todos os irracionais. Então, imagine, você pega tudo quanto é de número que você conhece até agora. Junta todos esses números num único conjunto, esse conjunto será então o conjunto dos números reais. Bem, esquematicamente nós temos o seguinte, eu vou mostrar para vocês, na linguagem do diagrama de Venn, como é que a gente representa os conjuntos numéricos. Inicialmente nós temos o conjunto dos números naturais, o conjunto N, como a gente conhece. Depois a gente, vamos dizer assim, expande o conjunto dos números naturais e chega ao conjunto dos números inteiros. E aí você pode perceber que os números naturais eles são subconjunto do conjunto dos números inteiros. Agora você pega o conjunto dos números inteiros, expande um pouco mais e forma o conjunto dos números racionais. O que nós temos aqui? Percebam que os números inteiros são subconjuntos do conjunto dos números racionais, bem como, lógico, os naturais também são subconjunto do conjunto dos números racionais, até mesmo porque eles já eram subconjunto dos números inteiros. Bem, a outra parte, digamos assim, a outra banda, todo número real, ou ele é racional ou ele é irracional. Então a outra parte, aqueles números que não podem ser transformados em fração são os números irracionais. Então eles formam, digamos assim, a outra parte do nosso conjunto. Bem, se eu pego números racionais e números irracionais e junto tudo isso num único conjunto, esse único conjunto formado é o que eu chamo de conjunto dos números reais. Então vejam esquematicamente que o conjunto dos números reais ele engloba todos os números racionais e todos os números irracionais. Bem, e claro, como os racionais já englobavam os inteiros e os naturais, então logicamente todo número natural e todo número inteiro é também um número real. Bem, a gente pode perceber o seguinte, a gente pode perceber que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, ou seja, está dentro, é subconjunto. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais e o conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números reais. Primeira observação que a gente pode perceber.
A segunda observação, o conjunto dos números irracionais também está dentro do conjunto dos números reais. Ou seja, os irracionais também fazem parte do conjunto dos números reais. Outra observação que a gente pode fazer é que a interseção entre o conjunto dos números inteiros, falei errado, a interseção entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, essa interseção é vazia. O que isso quer dizer? Não existe nenhum número que seja, ao mesmo tempo, racional e irracional. O que a gente conclui com isso? Todo número real, qualquer número real, ou ele vai ser racional ou ele vai ser irracional. Não tem a chance dele ser os dois ao mesmo tempo. E por fim, a gente pode perceber que a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais vai formar o que a gente conhece como conjunto dos números reais. Bem, com isso a gente finaliza essa videoaula, onde nós falamos sobre os conjuntos numéricos.